Enem PPL 2018, uma questão que envolve ligações químicas. A radiação da região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico, gerada pelo movimento vibracional de átomo de uma ligação química. Quanto mais forte forem as ligações e mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia e, portanto, maior a frequência da radiação do infravermelho associada à vibração da ligação química. A estrutura da molécula 2-amino-6-cianopiridina é mostrada a seguir. Você tem aí a molécula que nós vamos já analisar. Aí ele pergunta, a ligação química dessa molécula envolvendo átomos diferentes do hidrogênio, que absorvem a radiação do infravermelho com maior frequência e aí ele quer que a gente marque o item correto. Primeiro, o aluno tinha que ter muita calma, porque a rigor essa questão é uma questão interpretativa, ela não é uma questão difícil. Então vamos lá, começando agora a anotar as informações importantes. Ele diz, a radiação na região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico gerada pelo movimento vibracional do átomo de uma ligação química. Agora começa a informação, que eu comecei a anotar. Quanto mais fortes forem as ligações, então quanto maior a força da ligação, mais leves forem os átomos envolvidos, então menor a massa do átomo. Então ele dá aqui duas informações. Quanto mais fortes forem as ligações e quanto mais leves forem os átomos envolvidos, quanto menor a massa do átomo, o que é que tem? Maior será a energia da radiação, que a gente representa pela letra E, e, portanto, maior a frequência da radiação. Então, ele dá aqui duas grandezas. Maior será a energia da radiação, que a gente representa pela letra E, e maior é a frequência da radiação. E isso tem lógica, porque quando a gente estuda o modelo de Bohr, que a gente estuda o campo eletromagnético, a gente estuda que a energia de uma radiação é diretamente proporcional à sua frequência. E essa constante de proporcionalidade é a constante de Planck. Então a gente estuda isso lá na matéria de modelos atômicos, quando a gente está estudando o modelo de Bohr. A energia de uma onda eletromagnética é a constante de Planck vezes a frequência. A constante de Planck, que não precisa o aluno decorar, é 6,6, geralmente a gente arredonda para 6,6, 6,626 vezes 10 elevado a menos 34, joule vezes segundo. Então veja que a energia e a frequência são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então por isso que ele diz que quanto maior a força da ligação e menor a massa do átomo, maior será a energia da radiação e maior será a frequência da radiação. Anotei. Aí ele diz, a estrutura da molécula 2-amino-6-cianopiridina. Realmente, a gente consegue entender esse nome. A numeração começa aqui do nitrogênio, que é um heteroátomo, começa aqui nesse sentido, para dar 2 para o grupo amino, aqui é o grupo cianeto, ciano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome daquela molécula, 2-amino, que é um grupo amino, NH2, grupo funcional das aminas, 6-ciano, esse C-tripla-N, que é uma função orgânica chamada cianeto ou nitrila, que nós temos uma amina, aqui nós temos uma nitrila, então nós temos 2-amino, 6-cianopiridina. Esse anel aromático aqui com esse nitrogênio heteroátomo é a piridina. Então tá aí o nome dessa molécula, 2-amino-6-cianopiridina. Lembrando que esse círculo aqui, né, na verdade representam 3 ligações duplas alternadas com 3 ligações simples. Então tá ali o composto 2-amino-6-cianopiridina. Nós temos aqui, entre o carbono e o nitrogênio, uma ligação tripla. Não esqueça que o carbono é tetravalente
E o nitrogênio é trivalente. Ó. Então, o carbono tem 4 ligações. E aí, ele continua. A ligação química dessa molécula envolvendo átomos diferentes do hidrogênio. Olha o comando. Ele não quer que você raciocine com ligações envolvendo hidrogênio. E tem ligações envolvendo hidrogênio aí? Tem, ó. Tem ligação CH. Cada cantinho desse tem um carbono que contém um hidrogênio. Tem ligações CH. Ele não quer que você considere ligações CH. Vou passar um traço. Qual é a outra ligação envolvendo hidrogênio aí, ó? Ligações NH. Ó. Aqui no grupo amino, nós temos o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Ele não quer que você raciocine com ligações envolvendo hidrogênio. Sobrou o quê? Sobrou a ligação simples, carbono-carbono. Aqui uma ligação simples, carbono-carbono. Ligação simples, carbono-nitrogênio. Aqui uma ligação simples, carbono-nitrogênio. Lembre-se que aqui tem um carbono, não? Cada cantinho desse tem um carbono. Ligação dupla carbono-carbono. Aqui, ó. Ligação dupla carbono-carbono. Ligação dupla carbono-nitrogênio. Está aqui, ó. Ligação dupla carbono-nitrogênio. Isso é uma função orgânica chamada imina. Nitrogênio dupla com um carbono é uma imina. E ligação tripla carbono-nitrogênio. Então, todos esses itens poderiam estar corretos, porque todos esses itens estão presentes aqui e não envolvem o átomo de hidrogênio, porque ele pediu para a gente considerar ligações que não envolvessem o átomo de hidrogênio. Aí ele pergunta, que absorve a radiação do infravermelho com maior frequência. Então, ele quer uma ligação que absorve radiação com maior frequência. A ligação que absorve radiação com maior frequência, que é também a radiação com maior energia, é aquela ligação que tiver a maior força de ligação. Em outras palavras, que tiver a maior energia de ligação. Em outras palavras, a ligação que for mais difícil de quebrar. E aí, qual dessas ligações é a ligação que tem a maior força da ligação? Que tem a maior energia de ligação? Que é a ligação mais difícil de quebrar? Será que é a ligação simples carbono-carbono? A ligação simples carbono-nitrogênio? A ligação dupla carbono-carbono? A ligação dupla carbono-nitrogênio? Ou a ligação tripla carbono-nitrogênio? Ora, quando nós temos uma ligação simples, ela é uma ligação do tipo sigma. Quando nós temos uma ligação dupla, ela é uma ligação sigma e a outra é pi. Quando nós temos uma ligação tripla, nós temos uma ligação sigma e 2 ligações pi. Eu não tenho dúvida que a ligação mais difícil de ser quebrada aí é a ligação tripla, é o item E. Para você quebrar uma ligação simples, você quebra uma ligação sigma, que é uma ligação formada pela interpenetração frontal de orbitais. Para quebrar uma ligação dupla, já é mais difícil do que para quebrar uma ligação simples, que você vai quebrar uma ligação sigma e uma pi. Enquanto a ligação sigma é formada por uma interpenetração frontal de orbitais, a ligação pi é formada por uma aproximação lateral de orbitais. A ligação pi é mais fácil de quebrar do que a ligação sigma. Mas para quebrar uma dupla, você tem que quebrar a sigma e a pi. Já é mais difícil. E para quebrar a ligação tripla, é mais difícil ainda, que você tem que quebrar uma sigma e 2 pis. Então, por exemplo, nós sabemos que a molécula do gás nitrogênio é o N2. O N2, ó, eu tenho aqui o nitrogênio com uma ligação tripla e cada nitrogênio tem um par de elétrons livres para completar o octeto. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Por que que o gás nitrogênio é um gás praticamente inerte? Por exemplo, a gente respira o nitrogênio e a gente não absorve o nitrogênio do ar, por exemplo, para produzir as proteínas. A gente tem que se alimentar com substâncias que têm nitrogênio, como, por exemplo, as proteínas. Inclusive, apenas algumas leguminosas, né, conseguem absorver nitrogênio. O nitrogênio não é fácil de ser absorvido. Por quê? Porque para você quebrar essa ligação tripla não é fácil. Você tem que quebrar uma ligação sigma e 2 pis.
Então, a ligação mais difícil de ser quebrada, a molécula que tem a maior energia de ligação, que é a que tem também a maior energia de radiação e a maior frequência de radiação, que é a ligação mais difícil de quebrar, é uma ligação tripla. E no caso aí, a ligação tripla, carbono e nitrogênio, a gente marca a letra E. Então veja, é uma questão interpretativa, não é uma questão das mais fáceis. Com certeza não. Até porque envolve ligações químicas e um pouco também lá de modelos atômicos, quando a gente estuda a parte de energia da radiação do modelo atômico de Bohr, que a energia e a frequência são grandezas diretamente proporcionais. Mas era uma questão mais interpretativa, você tinha que perceber. Ele disse que essa frequência depende da força da ligação. E aí, se você olhasse qual é a ligação mais difícil de quebrar aí, será que é uma ligação simples, uma dupla ou uma tripla? Era a ligação tripla. A ligação tripla CN era a ligação mais difícil de quebrar. Questão bem interessante, não é uma questão fácil, sem dúvida, muita gente boa errou essa questão, talvez por um pouco de falta de atenção e até pela pressão da prova, 3 minutos e poucos segundos para resolver cada questão, isso não é fácil. Então, questão resolvida, letra E de Eva.